Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com essa mulher aqui belíssima, muito inteligente e inovadora, Andréa Cardoso. Sejam bem-vindos, pessoal, então em mais um episódio. Andréa, eu estou começando aqui perguntando, em vez de eu apresentar as pessoas, eu peço para a pessoa se apresentar. Quem é Andréa Cardoso? Uau, que pergunta profunda! Bom, eu sou psicóloga, empreendedora digital, né? Tenho 46 anos, sou mãe da Mafê, da Maria Fernanda, e sou uma estudiosa aí dentro da psicologia dos fenômenos associados à tecnologia, à inovação e futurismo também, que é um assunto bem novo aí no nosso mercado de trabalho. Um pouquinho de mim. André, eu separei aqui várias perguntas, você me ajudou também com algumas, mas a ideia é a gente conversar numa boa aqui. As perguntas servem, né, para a gente ter um direcionamento. No final, vou fazer uma pergunta exclusiva, até te contar aqui como que vai funcionar a nossa estratégia. A ideia é que esse podcast deve durar uns 50 minutos, uma hora. O áudio vai inteiro para o Spotify, daí quem quiser vai ouvir a nossa conversa. Muito interessante, por sinal, que eu tenho certeza que será. O vídeo vai para o YouTube, e a pessoa vai poder assistir inteiro, e as perguntas vão ter os cortes depois, que às vezes uma resposta sua, imagina, do futurismo e tal, a pessoa só vai querer ver depois. Então é muito conteúdo que a gente vai criar, olha que legal. Que legal, que legal. Não é legal? É. Olha quanto conteúdo. Porque dá a oportunidade também, a gente que gosta de aprendizagem, já falando, né, da pessoa focar naquilo que ela gosta, né? Então ela vai direto para um tema de interesse. Bem legal, Bruno. E aqui na descrição, pessoal, você pode olhar na descrição do vídeo, tem todos os contatos da Andréa. Tenho certeza que a gente vai falar de várias coisas aqui que ela manda depois os links para nós, mas você que está assistindo aí já pode observar tudo. Bem, teremos muita coisa para falar, né, Andréa? A Andréa é psicóloga. Então vamos lá. Andréa, o que despertou seu interesse por inovação e tecnologia? Não sei se normalmente psicólogo se interessa por esse assunto, talvez hoje um pouquinho mais. Ai, é uma história, vou tentar resumir, é uma história longa, né? Primeiro, a minha primeira formação é tecnologia, então eu há 20 anos atrás, né, fiz uma graduação de tecnologia e trabalhei no mercado de trabalho durante 20 anos. Programando? Não, como gestão de projetos de tecnologia. Eu fazia gestão ali das implantações. Nem imagino como é isso, mas... Gestão de projetos lida com os cronogramas, engaja as pessoas, né, de uma equipe para poder realizar uma meta. Entende um pouquinho o que o usuário lá na ponta, você que está usando, por exemplo, o seu iPhone, né, você é um cliente final, e tem um desenvolvedor que é bem técnico lá no escritório. Então, quem trabalha com a gestão de projeto faz esse meio de campo, traduz, entende um pouco, né, o que você precisa e o que o desenvolvedor tecnicamente vai fazer. Enfim, e faz o negócio acontecer, né, Bruno? Que é um desafio, né, a gente conseguir fazer um projeto acontecer. E sempre trabalhei no mundo corporativo, instituição financeira durante muito tempo. E vim de um mundo onde a gente trabalha bastante, né? Quem é de tecnologia sabe que é um mundo de bastante pressão, né, metas para cumprir, né, e é uma área-chave nas empresas, e senti muita vontade de cuidar um pouco do fator humano nesse contexto. E aí foi quando eu fui estudar psicologia, né, e fui compreender e auxiliar também aquilo que eu estava sentindo, né, uma forma de também desenvolver e ajudar o outro. Então eu me formei em psicologia, né. Quando? Fiz minha transição de carreira, foi em 2017 que eu me formei. Tá, saí da faculdade em 2017, legal. Ainda trabalhando com gestão de projetos? Ainda trabalhando em tecnologia com gestão de projetos. Eu fiz toda a minha graduação dentro da área de tecnologia. E fui fazendo a minha transição de carreira, né? Então isso foi uma das coisas que eu tive vontade, que é aproximar a tecnologia à humanização, né? Que eu chamo de tecnologia humanizada. Então as pessoas têm um conceito, né, Bruno, que tecnologia é uma coisa... máquina, né, hardware, programa, né, e é fria. E ao contrário, né, a tecnologia ela é um elemento neutro na vida das pessoas. E quem faz com que essa tecnologia tenha sentido ou não é quem desenvolve e quem consome, né? É o usuário final e também a pessoa que produz aquela solução. Então eu fui aí trabalhar dentro desse contexto. Né? Então, uma das coisas que me interessou bastante é um fenômeno do século XXI, né? Não tem como negar, né? A tecnologia está aí, os avanços tecnológicos são muito grandes e a gente tem que começar a entender esse fenômeno. Né? Fora isso,
quando eu comecei a atender psicologia clínica, você vai me cortando, viu, Bruno? Se eu tô engatando muito rápido, aí você me fala. Fora essa questão, uma das coisas que eu fazia na psicologia clínica era a orientação profissional e vocacional, né? A antiga orientação vocacional, que é auxiliar os jovens, os adolescentes a poderem fazer as escolhas da profissão. E eu comecei a estudar aquilo, né? Comecei a ver como é que a gente faz orientação profissional. Eu falei, caramba, a gente está falando de profissões que talvez daqui 5 anos não vão mais existir. Será que é desta forma que eu, dentro da psicologia, deveria atuar, né? Será que... Então, foi um dos insights que eu tive e foi quando eu comecei a estudar melhor o futurismo e entender, né, para onde o nosso mundo está indo, onde os avanços vão transformar a visão de mundo do ser humano. E nesse contexto, eu resolvi também trazer um pouquinho para essa orientação profissional uma visão de profissões do futuro associada às habilidades das pessoas. O profissional do futuro não necessariamente vai estar preso a uma academia, a uma graduação. Ele vai ser uma pessoa que vai desenvolver habilidades para se adaptar aos diversos contextos. Isso vai contra tudo que a gente aprendeu na nossa época. Vai. Você tem que ser especialista numa coisa só, você tem que estudar, ser muito bom em uma coisa. É exatamente o contrário. É o contrário. E o que é bonito disso, né, das profissões do futuro, a gente que estuda um pouco esses cenários, também está associado que a gente pode ser um camaleão na vida. A gente pode viver várias encarnações profissionais. Então, o meu profissional do futuro, ele tem escolha, ele não nasce um advogado e vive a vida toda um advogado. Não, ele tem, né, o direito de fazer escolhas determinadas no decorrer da vida. Então, é muito comum que o profissional do futuro vá ter mais do que uma escolha profissional, né? Pode ser, hoje eu posso, que nem eu era de tecnologia, né? Hoje eu sou de psicologia. E são vidas diferentes, né? São vidas bem diferentes, papéis diferentes. E outra coisa muito legal, o profissional do futuro, ele vai fazer várias áreas de atuação ao mesmo tempo. A gente não precisa se prender num único formato linear. Toda vez que a gente falar de futuro, a gente vai falar de uma coisa circular. Imaginem uma visão sistêmica, não mais uma visão enfileirada. E aí o profissional do futuro também vai conseguir fazer isso. Então a gente já consegue, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com empreendedorismo digital, a gente trabalha com psicologia clínica, que eu atendo, a gente trabalha com treinamento, eu e a Denise, que é minha sócia. Então a gente trabalha com inovação, a Denise também tem formação aí em Changemaker. Trabalhamos com diversos públicos. Então, assim, somos livres no futuro, muito livres. Quando eu conheço alguém e a pessoa me pergunta, Bruno, o que você faz? Eu tenho dificuldade para responder. Dificuldade por quê? Eu penso, gente, não sei o que eu respondo para as pessoas, eu faço tanta coisa. Tipo, eu posso conhecer 10 pessoas e falar uma coisa para cada um. Eu sou professor. Sim. Eu trabalho com a internet, verdade, produzo conteúdo para a internet. Curso online, verdade, nós somos professores, verdade. Sou psicólogo, sou empresário, sabe? Sou palestrante, é tanta coisa. Sei lá, posso falar, sou youtuber, é tanta coisa. Isso. É uma riqueza. É uma riqueza. E é um foco no propósito de vida da pessoa, né? Então, quando a gente fala de orientação profissional, agora as escolas, que você sabe, eu sei que você é um amante da educação, eu também sou. Nas escolas, a gente tem um projeto de vida, né? Eu tô rindo. Não esquece o que eu ia falar. Projeto de vida. Fala. Não esquece o que eu ia falar, tá? Não, agora eu quero rir. Conta aí. Eu não vou saber contar, mas eu vou tentar. Mas não esquece o que você ia falar, tá? Tá. Hoje a Mabel me mostrou um vídeo que a gente riu muito. É um meme, um vídeo de mentirinha assim, onde supostamente é um áudio de um ladrão e ele fala assim, pô, mano, eu roubei o celular de uma professora, mas tá horrível, não para de chegar mensagem de mãe, de diretora, a diretora cobrando. E é muito engraçado, porque ele vai, falando na gíria, né? Eu tô quase pagando pra essa professora, porque... E os professores... Profissão difícil. E agora, né, com tudo que aconteceu... Profissão difícil. E ele falou, não para de chegar trabalho de aluno online, não sei mais o quê. E aí eu achei muito bacana. E o mundo tá mudando muito rápido, né? Mudou, na verdade, faz muito tempo, né, Andréa? Por exemplo, antes da gente falar de futuro, de pandemia, eu não sei se o que você ia falar agora, educação já era mais atual. Na nossa profissão, tinha não sei se preconceito, mas meio que distanciamento da tecnologia, como você falou. Era algo meio frio. Uma resistência. Você sabe que eu trabalho com internet desde 2014. Quantas alunas que falavam assim para mim, não, Bruno, não vou atender online, porque
perde muita coisa no atendimento online, é frio, eu prefiro estar assim. Claro que estar presencial, estar pessoalmente não tem preço, né? Mas tinha isso na nossa profissão, né? Você já falava do online, do futurismo há muito tempo, antes. Sim, verdade. Tanto que tudo que aconteceu você já estava preparado e você ajudou muitas pessoas, né? Verdade. O que você pode falar antes da pandemia, antes da gente falar do pós-pandemia? É verdade. A minha história, né, dentro da psicologia, começou num evento, que é o evento Psicologia Sem Fronteiras, né? O evento que você aí traz, né, para todos os psicólogos, um evento tão importante para a gente. E um evento rico de oportunidades, né? Então, quando eu comecei, a nossa história, né, Bruno, contando um pouquinho da nossa história, quando eu me formei, eu fiquei muito preocupada em como eu iria empreender e como eu iria capitalizar, porque eu vinha de um mundo corporativo que tem uma remuneração muito boa e dentro da área de tecnologia a remuneração ainda é melhor, né? A área de tecnologia é uma área muito valorizada. Então eu falei, caramba, eu estou me formando, né? Tenho muita experiência, mas ao mesmo tempo eu quero me preparar para isso. Foi quando eu encontrei o marketing para psicólogos, quando eu comecei a entender a necessidade de existir nas redes sociais, no mundo digital, conheci o seu trabalho e foi assim, maravilhoso. Desde então, né, a gente está conectado até hoje, já faz alguns anos que a gente se conhece. Então, esse meu primeiro passo dentro do Psicologia Sem Fronteiras, né, essa questão, foi eu montar um negócio. Eu e a Denise, a gente resolveu montar um negócio que nasceu também numa imersão que nós fizemos, né? De histórico, né? De histórico. Foi. A gente faz, eu não vou dar spoiler da imersão inteira, gente, mas a imersão do Bruno é transformadora. E quando a gente fez a imersão, surgiu o insight da gente trazer aí esse trabalho, né? De trabalhar futuro e tecnologia na psicologia. E aí nasceu a Futuros X, que é a minha empresa hoje, né? E, aliás, ficou linda, né? Ficou linda, você gostou? Nossa, maravilhoso. Valeu a pena, né? Valeu. Que coisa. A gente fez um rebranding, depois se você quiser eu te dou uma palhinha para também, né? Que tem muito a ver com o trabalho do marketing, né? Então foi bem legal. Então acho que é um pouco disso, né? A gente também procurou consolidar esse negócio e dar continuidade dentro da psicologia. Fantástico, né? Eu lembro perfeitamente o nosso encontro lá, a imersão, a cadeira onde você estava sentada. Você lembra também tudo, né? Eu lembro tudo. Eu lembro a cadeira onde você estava sentada ali, as pessoas tudo. dando feedback. Tá bom, vou contar um pedacinho só. Só um pedacinho. Pra dar uma emoção, né, gente? A gente estava na imersão e aí eu tive, né, esse insight. Eu já gostava de estudar futurismo, tecnologia, eu venho de tecnologia, né? Eu até liguei para Denise, né? Que é minha sócia, minha irmã, minha pessoa. E aí a gente falou sobre, será que essa ideia, né? Vamos montar uma coisa junto, vamos montar um negócio junto? Mas eu estava muito em dúvida de falar de tecnologia, de inovação e futurismo dentro da psicologia, porque ninguém no Brasil falava. Ninguém, não tinha. E foi aí que a gente faz uma roda, né? O Bruno coloca o pessoal, né, numa roda e coloca a oportunidade da gente compartilhar o que a gente tinha de projeto e de expectativa. E foi naquele momento que eu te falei, você falou, vai com tudo. Eu falei, não, Bruno, eu tô falando de realidade virtual, de carro voador, de coisas assim, muito lá na frente. E isso foi há quanto tempo atrás? 4 anos, né? E não tinha essa doideira da pandemia ainda. E aí você falou, não, vai que vai dar certo, né? E estamos aí, agora é uma realidade, né? Agora se consolidou e as pessoas estão entendendo a importância, né, da evolução tecnológica. Mas nasceu lá. É interessante, né? Você já via há muito tempo, né? Você já via o que ia acontecer. No futurismo isso é normal, de já perceber essas tendências, já perceber o que vai acontecer, porque ninguém falava disso. Você já tinha percebido 1000 coisas. E eu já te falei, e eu falo de novo aqui publicamente, o trabalho que vocês fazem é um trabalho incrível e vai crescer cada vez mais. Ai, amém. Não, vai ser histórico, porque tem muita gente que ainda nem entende. Tem muitos que já buscam porque entenderam. Se todo mundo entendesse, André, as pessoas iam correr. Se todo mundo tivesse clareza. Eu já vi os feedbacks das suas alunas e em algum momento quero que você fale também do curso. Até esqueci o que eu perguntei. Comecei a elogiar. Não, que você falou essa questão, né? O que eu vi. É verdade, você viu há muito tempo. Sim. E se o futurista tem essa visão. O futurista, sim, né?
O futurista, ele estuda os cenários de futuro e ele tem ferramentas e técnicas para a gente estudar as projeções do que vem pela frente, né? Não é projeção de futurismo, de descoberta. Exato, de cartomante. Não é isso, todo mundo confunde, mas né? parece, não é futurólogo. Não. Ele tanto que lá fora é conhecido como foresight, né? Aqui no Brasil a gente chama de futurismo, mas é uma prospectiva, é um trabalho que a gente faz para entender, né, as várias áreas de atuação. Então, a gente trabalha com o que a gente chama de sinais, são pequenas possibilidades de transformação de uma área da sociedade, de uma área da economia, de um novo comportamento, que vira depois uma tendência. Aí as tendências o pessoal conhece um pouquinho mais, né? Então aí a tendência a gente também estuda para ver para onde vai caminhar até chegar realmente na transformação, né? Então o futurista, ele estuda esse movimento e também constrói o que a gente chama de tipos de futuros. A gente busca muitos futuros favoráveis. O futurista é um eterno otimista, né? Uma pessoa que é um profissional, né? Que estuda para onde está indo o mundo, a sociedade, dependendo da área que você vai atuar, por exemplo, a psicologia, né, que foi um lugar que eu me aprofundei mais, e aí ele antecipa esse futuro pro agora. E aí ele entende, bom, se daqui a pouco, né, a realidade virtual vai ser, né, uma prática muito comum, inclusive no meio da medicina, a gente estava falando disso há 4, 5 anos atrás, né, hoje já é uma realidade, né, então a gente antecipa esse futuro. E quem consegue entender pode transformar desde agora, do presente. O futurista não trabalha lá para frente, o futurista trabalha com o presente. Aí ele antecipa e aí faz esse presente, a partir do presente, ser possível, né? É um futuro melhor, um futuro desejável, que a gente chama. Dá para ver o impacto disso com o que aconteceu na pandemia na nossa profissão. Alguns colegas que estavam preparados minimamente para o digital não sofreram tanto impacto. Muitos que dependiam só do consultório físico, né, André? Imagina, passaram a não ter renda, Sim, a ter despesa. Agora, aqueles que hoje atendiam online, tinham um produto digital, sabiam fazer um workshop online, uma roda de conversa, foi mais tranquilo. sim. E acho que entra no que você está falando, né? Aqueles que já perceberam, tem quase ninguém fazendo. Mas não, isso vai ser tendência. Já traz para cá, né? Que interessante. Já antecipa. A gente está meio que invertendo um pouquinho aí da ordem, mas já que a gente está nesse contexto, quando começou a pandemia, como você mesmo falou, eu fui bastante demandada e também eu e a Denise, a gente fez um trabalho de levar para os psicólogos, né, as ferramentas online. Porque é uma profissão que estuda tanto, é uma profissão tão bonita, tão experiente, né? As colegas psicólogas com 20, 30 anos de clínica, né, que é um conteúdo mais rico na psicologia, mas ao mesmo tempo não conseguiam lidar com as ferramentas online. E aí a gente capacitou no começo, trouxe bastante a questão do Zoom, né, a questão do Google Meet, que ferramentas de teleconferência elas poderiam usar e tentar aí também desconstruir um pouco dos medos que cada um tinha, né, porque a gente tem um medo de exposição enorme, né, de não funcionar bem na tecnologia, né, todos nós temos. Então foi um pouco disso também, Bruno. E foi tranquilo para elas, mais ou menos? Foi mais ou menos, mas acontece que é bem menos difícil do que a gente pensa, né? Uma coisa que eu aprendi quando um dos produtos que a gente tem, que é a alfabetização digital, que a gente vai falar mais um pouquinho, que a grande barreira que as pessoas têm com a tecnologia, as pessoas se equivocam, elas acham que é a parte técnica, é saber mexer num aplicativo, é saber mexer num teclado, não, a parte que mais nos bloqueia é a comportamental e emocional. É aí onde tudo começa, por isso que eu trabalho nesse contexto. Primeiro, desconstruir os medos, né? A pessoa, encorajar as pessoas para usar a tecnologia, para errar, permita-se errar. A gente aprende muito na tecnologia quando a gente erra. Então, a primeira barreira nossa não é a barreira técnica, como a maioria acha, né? É a barreira mesmo do emocional e do comportamental. E aí que a gente entra e começa os nossos cursos trabalhando um pouco esse contexto. Funciona bem! Eu lembro de aula que você já fez, que você mostra que a pessoa é mais digital do que ela imagina, né? Sim, você verdade. Vai falando dos aplicativos, verdade. Né? É verdade, Bruno. O Bruno lembra bonitinho. Então, isso que é um mentor, ó, um mentor estudado, hein? É verdade, Bruno. Quando a gente faz a jornada, a gente fala um pouco disso também. E nas aulas do marketing digital, no marketing para psicólogos.
A gente tem muitas ferramentas que a gente usa e não se dá conta. Então, muita gente fala assim, nossa, mas eu não entendo nada de tecnologia. Aí a gente começa a mostrar, mas você tem um celular? Tenho. Você tem uma Smart TV na sua casa? Tenho. Você tem uma panela, né, uma air fryer? Tenho, né? Então, tudo isso são tecnologias. Você pede as coisas, depois da pandemia, então, quem não sabe, né? A maioria tem um aplicativo, pede uma comida, um delivery. Patrocina nós, iFood. Patrocina nós. Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Então, é verdade, Bruno, a gente é muito mais digital e tecnológico do que a gente se vê. Eu acho muito legal, que daí o pessoal vai percebendo. É o que você acabou de falar, é o comportamental, né? A pessoa, não, que não vou conseguir. Não, você já faz muita coisa, né? Andréa, pode dar uma rápida visão pra gente do mundo pós-pandemia? Uau! Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. A gente tem muitas áreas da sociedade que mudaram, né? Eu acho que eu vou me focar mais na questão mesmo do desenvolvimento humano, né? Mas a gente sabe que o nível global, né? O mundo nosso, a gente vinha de um mundo que era um mundo um pouco distante, as pessoas ainda não tinham muito contato com a realidade, né, que a gente vivia, não se davam conta, por exemplo, que um vírus que surgiu lá na China, né, ia caminhar, né, atravessar o mundo para impactar a minha vida aqui. Então, esse senso inicial de impacto coletivo ficou muito evidente, né, dentro da pandemia. E também em todas as camadas da sociedade, né? Então, a gente está falando desde dos milionários, dos ricos, das pessoas de alto padrão, classe média, as pessoas de classe baixa. A gente também teve uma visão, né, integrada dessas camadas da sociedade. E a gente fala muito de um novo mundo que está sendo aí estudado, né, que é o mundo Bunny. O que é o mundo Bunny? É uma sigla em inglês, né? O B é de brittle. Brittle é frágil, né? Então, assim, é um mundo que é frágil. E como nós, pessoas, podemos trabalhar esse antifrágil. Agora estão usando muito esse termo, né? Como ser antifrágil, como entender que esses fenômenos vão continuar acontecendo, né, na humanidade, e eu ter uma resiliência para absorver isso, né? Uma resignação, uma tolerância para entender. Esse é o B do Bunny. Mas também tem o A, e o A tem muito a ver conosco, os psicólogos, que é o mundo ansioso, né? O mundo inteiro, em todos os países, percebeu, né, o quanto o nosso mundo está cada vez mais trabalhando essa questão da ansiedade. E como as pessoas, dentro daquele papo que a gente estava aqui de bastidores, têm que voltar e desacelerar. Quanto é importante eu ter um mindfulness para trabalhar isso, né? Ter uma terapia para trabalhar isso, né? E encontrar ferramentas, né? Então, o mundo agora olha para a questão de saúde mental como nunca antes foi olhado, a gente sabe disso, né? Então, antes, a gente tinha alguns segmentos da sociedade que olhavam saúde mental. Hoje, eu arrisco dizer que todas as áreas, né? Se você vê uma empresa, uma instituição financeira, eu trabalho com empresas, né? Então, as empresas estão demandando, né? Uma saúde mental para o home office, para os funcionários que estão nas suas casas, porque as pessoas estão sofrendo de ansiedade. E tem um N. O N é difícil, porque seria o não linear, no linear. O que é um mundo não linear, né? É isso que a gente está vivendo aqui. Você consegue entender uma sequência do que está acontecendo? Você consegue entender uma coisa após a outra? Não, por quê? Porque é um mundo que ele é circular, ele é um emaranhado de coisas, né, acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que se preparar para esse novo mundo que está surgindo aí, nós como seres humanos. E assim, gente, a gente estava falando de geração, que é um outro assunto que eu amo, né, Bruno? As gerações que vieram antes aí dessas mais atuais, a geração mais atual são a geração Z ali, são os adolescentes, depois vem os millennials, e tem a geração X, que é a minha e a sua, eu tô com 46, e os baby boomers, né? Essas gerações, elas nasceram no mundo não digital, né? Então, para nós, tudo que faz sentido é uma coisa que seja linear. Na escola, você aprende que existe uma fórmula. Então, para toda pergunta, eu tenho uma resposta, né, já pronta. E esse mundo não linear, ele traz para a gente justamente essa nova concepção. Para tudo,
Para tudo, porque agora o nosso mundo, vamos passar a compreendê-lo de outra forma. É um fenômeno que ele acontece de forma cíclica. E tem o último desse mundo bunny, que é o I, né? Que é o I de imprevisível. Acertei? Incompreensível, obrigada. Incompreensível. Denise nos bastidores ajuda. A Denise aqui, gente. Vocês não têm noção aqui, viu? Não quis aparecer. Mas eu vou falando com ela aqui, viu, gente? Para dar um tempero também, né? Senão fica muito sério o negócio. E esse de incompreensível, olha que legal. A gente está conseguindo entender o que está acontecendo no mundo? Você está conseguindo entender? O que foi esse último ano e meio pra gente? É difícil para imaginar ano que vem. Então, Mês que vem. sim, né? Porque e aí esse evento da Covid, né, nos trouxe também essa questão de trabalhar, que é uma coisa muito bonita, trabalhar outras questões que não são tão racionais, como a intuição, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu não consigo traçar, já que ele não é mais não linear, já que ele não é mais tão previsível, eu não consigo racionalizar tudo que está acontecendo aqui, ao meu redor. Então eu tenho que aceitar que este mundo que está aqui, né, que é um mundo imprevisível, que a gente possa usar de outras ferramentas, né, humanas, como por exemplo a intuição, a percepção, né, e aceitar essa energia que nos conduz aqui como planeta, né? Então, o mundo bunny, ele veio depois do mundo VUCA, todo mundo já ouviu falar bastante do mundo VUCA, que fala sobre ser um mundo volátil, incerto, né? E o bunny veio aí para reforçar um pouco essa nova visão, né? Então, assim, gente, respira, para tudo, porque é o seguinte, é isso aí, a vida é isso. A gente não sabe mais o que vai acontecer, para onde a gente vai. E aí? Entendeu? Desenvolver as novas habilidades. Sim, né? desenvolver. Como você falou, nossa geração não está acostumada com isso. Sim. Então, mas assim, por exemplo, as novas habilidades, uma habilidade importante, o meu poder de adaptação, né? Por isso que quando a gente fala de profissão do futuro, né, quando a gente fala de como capacitar os profissionais daqui para frente, os psicólogos que estão assistindo a gente no Futuros trabalha essa habilidade. Quando a gente faz aquele workshop do inovador que a gente falou, tá tudo bem aí? Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver o que eu segui. Não, como sei. Olha lá. Vamos ver se acha, hein, gente? Onde está o microfone? Já achei. Pode continuar. Mas assim que é bom, né, gente? Para dar uma... Logo sou eu aqui, hein? Não mexe tanto quanto eu. E o pior é que eu mexo pra caramba. Pronto. Tá ouvindo bem aí, gente? Tá tudo bem. Então, mas eu acho que era um pouco desse contexto aí que eu estava falando sobre esse mundo que você perguntou, né? Esse mundo novo. Aí você falou, o que a gente faz? Sim, a gente trabalha as habilidades. O futurismo veio muito para ajudar as pessoas a compreenderem esses fenômenos que estão acontecendo. Porque assim, quando teve a pandemia, Bruno, a gente aqui no Brasil, pode até ser que a gente achava que não sabia. Mas os cientistas e os cientistas do mundo e os futuristas já sabiam desse fenômeno. Ele já vinha acontecendo de forma isolada em alguns lugares, não de forma pandêmica, né? E o próprio Bill Gates falou há 5 anos atrás, né? Que ele já imaginava que o que ia afetar o mundo todo não ia ser uma guerra nuclear, né? Não ia ser um cataclisma, poderia ser um vírus, né? Então, assim... Então, o futurismo fala um pouco disso. Então, dá para prever? Dá para eu prever. Dá para eu me abrir para esse novo, né? Para eu entender um pouco do que vai acontecer. Mas, assim, ser camaleão, ser resiliente, entender um pouco como... Vai ao conta do que a gente estava falando, sabe? Sofrer menos com aquela expectativa de fazer as coisas acontecerem. E uma coisa, né, gente, que o ser humano adora, ter o controle, né? A gente adora ter o controle. E no mundo bunny, o que significa? Não está na sua mão, né? Não está na mão, não dá para lidar com tudo, não dá para acompanhar tudo. Sim. André, eu tenho uma aluna que recentemente mandou uma mensagem para mim, ela dizia o seguinte: Bruno, eu estou muito angustiada. Eu comprei todos os cursos de todo mundo, comprou todo mundo mesmo, comprou você, comprou... Não consigo fazer tudo que eu não tenho tempo. Ela falou, meu casamento tá bom. Que coisa boa, né? Casamento bom nos dias de hoje. Ela tem 50 anos. Meus filhos estão casados, não sei o quê. Mas, Bruno, tá difícil. Eu tenho os meus pacientes, estou aposentada, mas eu tenho poucos seguidores.
ela tinha vida maravilhosa, só que ela estava focando num prisma que Da não era nem ansiedade. importante. E ela vendo outras psicólogas com mais seguidores que ela, eu fui conversando, tá, mas você já tem quantos pacientes? Eu não quero atender mais. Pra que você quer mais seguidor? E ela sofrendo com algo que... Só que na cabeça dela, naquele instante, o grande problema da vida dela não tem muito seguidor. E aí eu fui mostrando pra ela, aí, você já tem a vida que você queria. É mesmo, né? Tem os pacientes, tá aposentado, tá ganhando dinheiro. Tem um bom casamento. E não precisava correr tanto. Só que Sim. ela estava angustiada por não ter seguidor. Sim. Não, e aí as redes sociais, infelizmente, né? Por um lado, eu sou super partidária do digital e pelo outro lado também, eu acho que há uma cultura aí, né? Desse excesso de engajamento, né? Você fez o estudo, né, do dilema das redes sociais, não é? Fiz. Ah, muito legal. A gente tem um grupo de estudos do Dilema das Redes, né? Que é um documentário da Netflix. E aí a gente estuda muito os mecanismos, né, por trás, né? Então a tecnologia, eu sou uma defensora, a tecnologia é exponencial, traz para as pessoas muitas possibilidades, mas por outro lado há mecanismos, né, que também têm essa tecnologia e que fazem com que a gente acabe se criando uma dependência em alguns momentos, né? Ou nos conduzindo, né, para determinadas coisas, né, determinados consumos, determinados comportamentos, né? Então, também é um fenômeno que o psicólogo conhece pouco, mas é do nosso papel a gente conhecer mais sobre isso, né? Como funcionam esses novos fenômenos tecnológicos aí, para a gente se preparar para orientar as pessoas, para psicoeducar, falar com os pacientes, né? Então, é bem... Ah, e eu adorei fazer esse grupo de estudos, Bruno, adoro. Eu vou montar um outro de novo para a gente falar um pouco sobre isso, né? O que está por trás das redes, né? E como usar de forma consciente. Aqui ninguém quer dizer não use. Eu não sou uma psicóloga que lida com tecnologia que vou dizer para você, deixe de usar a tecnologia. O que eu prego é use a tecnologia com consciência, com sabedoria, a seu favor, a favor dos seus pacientes e clientes, entendeu? Que é um posicionamento diferente. E aí, falando um pouco de dependência, né? Nós psicólogos sabemos que a dependência, geralmente, a gente tem que tentar tirar aquilo que gera dependência, né? Uma bebida, uma droga, né? O que eu sou dependente? E a tecnologia é muito difícil tirar. Como é que a gente vai tirar a tecnologia hoje? Quem vai conseguir viver sem? Então, há um desafio grande para a gente, né? É uma das poucas dependências que a gente vai ter que trabalhar de uma forma de dessensibilização, né? Para quem é da terapia cognitivo-comportamental. Aprender a lidar. Aprender a lidar. E aí entra numa outra questão, que como as tecnologias podem impactar a evolução da humanidade? Uau! Eu tô mexendo aqui no meu celular, viu, gente? Já que é ao vivo, vamos lá, para tirar o som. Mas você falou de resiliência, igual, eu sei lá o que eu fiz, eu mexi, caiu o microfone, daí a gente vai e coloca. Antigamente ia ser uma cobrança muito grande. Não posso errar, não. Às vezes o celular, né, a gente também estuda isso, né? Tem as notificações, elas existem para nos alertar, mas também existem para conectar, né, o nosso cérebro, né? Tem uma descarga ali de dopamina que você liga e você tem que ver o celular, né? Também gera também um estímulo, né? Mas voltando, você estava falando como as tecnologias podem impactar a humanidade, né? Caramba, vamos lá. A gente tem várias formas de ver a tecnologia, né? Então, primeiro, a evolução tecnológica. Gente, parei aqui. A evolução tecnológica do mundo, né? Então, o que é, por exemplo, uma inteligência artificial, que é uma das grandes tecnologias aí do século XXI, vai mudar as nossas vidas, né? O que os robôs, né? Existe uma ficção científica muito utópica, ou distopia, que a gente chama, né, no futurismo, que pinta um futuro muito desastroso, né? Então, essas tecnologias que a gente chama exponencial, por exemplo, uma impressora 3D, fantástico. O que é exponencial, para quem não sabe? Exponencial talvez? São tecnologias que, com o uso delas, possibilitam que a gente tenha uma escala maior, um crescimento maior quando elas são utilizadas. Então, por exemplo, se você tem o seu digital, uma rede social, ela é uma tecnologia exponencial. Porque hoje eu abrindo uma conta no Instagram, eu consigo ganhar escala de centenas, milhares e milhões, por exemplo. Né? Então, ou eu usando uma inteligência artificial, a gente tem um negócio que chama chatbot,
Quando vocês estão naqueles chats conversando com alguém, tem uma inteligência artificial por trás. Na verdade, já está mapeado todo aquele diálogo, né? E aquilo que está mapeado também consegue chegar a quantas pessoas? Muitas mais do que um atendente. Então, também é exponencial, por quê? Porque eu ganho escala, né, na quantidade de acessos àquela tecnologia que hoje é o chatbot, por exemplo. Então, a tecnologia exponencial é sempre aquela tecnologia que faz você dar saltos de crescimento. Não linear, lembra do linear? Não é linear, não é fila indiana, ao contrário. Você começa com 1, com 3, com 5, com 1 milhar, com 1 milhão, então ela se multiplica. E essas tecnologias como a inteligência artificial, que já está presente em muitas áreas, inclusive na nossa área da saúde, né, gente? Tem muita coisa legal dentro da área da saúde, desde os aplicativos, né? Até lá nos Estados Unidos, a inteligência artificial também. Por exemplo, quem gosta aí, eu sei que o Bruno gosta, né, da inteligência artificial da Amazon, né, da Alexa. Alexa, a gente se diverte. Você se diverte muito, que eu também me divirto com a Alexa, é verdade. E aí, a Alexa, por exemplo, estão tendo ali desenvolvimentos para também trabalhar e sentir o tom, né? A gente fala a tonalidade emocional, né? A gente que é psicólogo, a voz das pessoas, para entender até se é a pessoa que está chamando a Alexa, pelo tom de voz e pelo tipo de diálogo que ela pronuncia, se ela está ou não com alguma questão depressiva, por exemplo, né? Então, isso é científico, né? Isso está acontecendo, porque é possível mapear, né? E aí os psicólogos ficam preocupados. Nossa, a gente vai ser substituído? Não, porque as profissões do futuro mais valorizadas serão as profissões que tratam o humano. O que vai acontecer no futuro? A gente vai ter coisa tecnológica para tudo, gente. A gente vai ter... Tudo vai ser feito, cada vez mais, né? Num pedido... Hoje a gente ainda digita, mas a tendência é que a gente peça tudo por voz. Né? Então vai ser muito comando de voz. Quero então, 2 hambúrgueres, estranho. Apaga a luz, acende a luz, liga a TV. A gente já viu isso nos filmes, né? Então logo, logo isso vai chegar de uma... supermercado, né, Alexa? Coloca tal coisa na lista de compra, né? Coloca tal coisa na lista de compras. Então o que vai acontecer? E aí vocês vão me falar assim, nossa, o ser humano vai ficar sem trabalho. Não, a gente vai ter que... pode até ter uma transição da sociedade, isso é fato, pode ter uma camada da sociedade que vai ter que se incluir digitalmente, né? Então tem uma questão social, mas por outro lado, o comportamento humano, o que vai acontecer? O ser humano não foi feito para repetir tarefa, gente. Não é da nossa natureza a gente funcionar como uma máquina. Isso veio da Revolução Industrial lá atrás. Quando foi criada, né, a máquina a vapor e as indústrias, né, na Inglaterra em especial, e depois todo esse processo, lá foi criado um modelo mecanicista que transformou o ser humano em quê? Em máquina. Né? Por quê? Porque todo mundo trabalhou por repetição. E dando uma canjinha, a escola não foi diferente, né? A escola que foi criada lá atrás também foi pensada num aluno que seria um futuro trabalhador. Ponto. Foi assim que surgiu. Então, o que aconteceu lá na época da Revolução Industrial, os grandes empresários da época, né, olharam, falaram, bom, as mães estão trabalhando, os pais estão trabalhando, o que eu faço com essas crianças aqui? Vamos pôr as crianças num lugar que elas vão aprender como trabalhar também no futuro? E aí criaram, todo simplificando a história. E não mudou quase nada a escola. Mudou. Gente, de todas as áreas, se você for olhar uma foto de uma escola de 100 anos atrás e uma escola de agora, tá igualzinho, tá a mesma coisa. Então, a gente tem essa questão. Ó, meu celular aqui, pessoal. Tá famosa aí. Acho que é mais fácil desligar, né? Não é mais fácil desligar? Porque eu não vou precisar mais dele. Então, desliga aí. E aí, então, a gente tem essa questão das camadas da sociedade, falando um pouquinho aí também das tecnologias. Gente, é um universo... Eu sou uma apaixonada por esse tema, Bruno, porque eu acho que essa evolução tecnológica envolve muito o comportamento humano, envolve muito. E a gente, na psicologia, tem uma tendência a se afastar e não a entender o fenômeno. Então, eu convido os nossos colegas psicólogos para se aproximarem, entender mais desse fenômeno, para fazer o que? A diferença do futuro. André, todo psicólogo tinha que aprender sobre isso, né? Tinha. Como você falou, já está presente, vai ser cada vez mais presente. Novas tecnologias causam impacto, geram novas demandas, e se a pessoa não tem noção, né? E pelo que você conta, tanto entender os fenômenos que estão acontecendo,
como as ferramentas que eu posso usar como profissional, né? Sim, sim. Eu estava falando das tecnologias exponenciais, então vocês imaginam uma impressora 3D, eu adoro falar de futuro, né? Uma impressora 3D hoje, ela pode imprimir qualquer coisa. Ela tem um componente que é um filamento. Esse filamento, ele vem de uma origem de material. Pode ser um material plástico, pode ser um tecido humano. Eu posso fazer uma impressão, já tem estudos de órgãos, de pele, né? E ao mesmo tempo eu também posso fazer a impressão de uma ponte, de uma casa, de uma parede. Então tem impressoras pequenas, domésticas, e tem impressoras gigantes. Tem impressoras gigantes, é impressionante. E aí, o que muda isso, né? Todo mundo fala assim, mas o que muda isso na minha vida? Pessoal, muda tudo. Porque eu vou passar a fazer as minhas escolhas. Então imagina que eu vou imprimir a minha roupa, não vejo a hora de chegar. Hoje o que a gente faz? A gente vai numa loja e se encaixa num modelo que está lá, num padrão. E eu vou poder escolher uma roupa, um sapato e vou imprimir isso na minha casa, né? Eu vou poder até... Eu sei que é mais ousado, mas tem até os amantes aí da culinária que também eu vou conseguir imprimir a comida. Dependendo do tipo de... Tem gente me olhando com uma cara aí. Mas tem tipo de componentes, né? Se eu colocar componentes que são componentes nutricionais, eu imprimo também comida. Enfim, então isso muda a sociedade. E quem não tiver ligado nisso a partir de agora, não vai acompanhar, porque daqui 10 anos é muito rápido. André, tem gente que deve estar assistindo agora, como você falou das caras, gente, tá viajando. Daqui uns anos alguém vai assistir, mas isso aí já tá acontecendo, todo mundo já sabe, que óbvio que ela tá falando. Sim, de tão rápido que é. Sim, e você vê, o próprio atendimento online, né, Bruno, falando da nossa classe aí. O atendimento online, ele surgiu em 2012, não é novo. Não é novo. Entendeu? Só que os psicólogos não se aproximavam. Então, quando começou a pandemia, a gente tinha 30 mil psicólogos no atendimento online, durante 8 anos ali, cadastrados, né? Que era 10%, eu vou dar umas arredondadas, no total de psicólogos quando começou a pandemia, que era 300 e alguma coisa. Então, depois que começou a pandemia, o que o psicólogo percebeu? Caramba, ou eu entro nesse negócio, ou eu não trabalho. Eu não sobrevivo, né? Então, houve um movimento contrário, né? Que é um movimento da evolução tecnológica mesmo. Que pena que foi obrigado, mas que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu, né? E aí, olha que curioso, né? Então, esse número triplicou. No primeiro ano de pandemia, mais 90 mil psicólogos se cadastraram no ePsi, que é a nossa ferramenta hoje. O que quer dizer isso, né? Por um lado, falando da nossa profissão, eu estou dando uma avançada aí, mas já estamos no tema, né? Exato. Nossa profissão cresceu muito. Há um ano atrás, a gente tinha uns 340 mil psicólogos. Hoje nós somos mais de 400 mil. Nós já somos mais de 400 mil. E 1/4 desses psicólogos estão no online, né? E o restante? Cadê os outros 300 mil? O que estão fazendo? Então, assim, se você quer se diferenciar no seu trabalho, tome a frente desse digital, gente. Tome a frente, porque agora é a hora. Aí você vai me falar assim, então eu atendendo online, eu tô salvo? Eu te perguntar isso, exatamente. Basta o psicólogo atender online? Não mais, não mais, né? Presta atenção, gente. Não mais, porque assim, sim, é claro que a nossa maior conexão com os nossos pacientes e clientes é uma videoconferência, né? A gente atende, né? Olhando a pessoa. Mas os modelos de atendimento, de interação, vão mudar também. Né? Então, hoje pode ser que as pessoas, por exemplo, antes as pessoas queriam só o presencial. Aí agora assumiram o online, olha só, o online está tomando gosto, está sendo prático, né? Muitos não quiseram voltar. Muitos não quiseram voltar. É mais prático para o paciente, mais prático. Claro, a gente super entende que há casos dentro da psicologia que precisam ser presenciais, né? De forma alguma, a gente não vai deixar de atender situações em que precisa ser presencial. Mas o atendimento online, só eu te atendendo, vai ser uma hora que não vai bastar. Por quê? Porque requer uma interatividade. O psicólogo, dentro do consultório dele, o que o psicólogo faz? Ele tem o quê? Olha lá, tô vendo na sua prateleira, uma cartinha, um jogo. O presencial de um psicólogo tem uma caixinha de ferramentas que a gente fala, né? A gente vem com um repertório de intervenção. Então, hoje eu te atendo, se você é uma criança, eu tenho aqui alguns jogos, alguns brinquedos, se você é adolescente, enfim, eu vou brincando. E no online? Eu vejo muito psicólogo que não conseguiu, a gente chama esse fenômeno de digitalização, não conseguiu se digitalizar.
que é digitalizar? Você sai do material, do físico, e realiza a mesma ação no digital. Então, por exemplo, se hoje, antes, né, vamos fazer um exemplo bem simples, bem corriqueiro. Eu fazia uma xerox, uma fotocópia de um papel, não fazia? Né? Era material, era físico aquele papel. O que eu fiz? Eu não passei mais a usar papel. O papel está aqui dentro, é uma imagem, eu digitalizo a imagem, né? E eu consigo realizar o mesmo trabalho. Eu tenho assinatura. Com a pandemia, todo mundo assina eletrônico agora. Não. Assinei o contrato caríssimo do Fernando, tô brincando. Recomendo, Fernando Romero. Tudo online, é verdade, né? Tudo online, né? Então, assim, é um fenômeno que a gente tem que entender. E as psicólogas, por um lado, Bruno, são riquíssimas em repertório humano, que é o que a gente precisa agora. A gente precisa de pessoas experientes, né? Mas elas não conseguem adaptar todo esse conhecimento no atendimento online. Mas tem ferramentas para isso? Temos ferramentas. A gente tem ferramentas online. Tem muitas formas de eu fazer, por exemplo, um baralho digital, eu fazer um jogo com um adolescente, eu trabalhar uma estimulação cognitiva com um idoso. Online? Online. Né? O próprio Zoom, que é uma ferramenta super conhecida, dentro do Zoom a gente tem um monte de coisa legal para fazer. Eu consigo fazer enquete, consigo fazer quiz, consigo fazer uma lousa. A gente não tem uma lousa física que a gente brinca com as crianças? Não, eu vou interromper ela, gente. Se você acha que você sabe mexer o Zoom, você não sabe mexer no Zoom. Vai atrás da Andréa. Ela faz cada coisa no Zoom. É o que ela acabou de falar. Se você só faz o Zoom, a aula, tudo que ela já falou nas mentorias, né, ela usou tudo isso. Enquete, lousa. Sabia que dá para você usar lousa no Zoom e outras pessoas também podem interagir? É verdade. Você tem algum curso que você ensina a mexer mais? Tenho. Que é o de ferramentas, né? Tem um curso de ferramentas online, ferramentas criativas online. Faz propaganda agora desse curso? Fala! Porque, sério, é muito importante. Esse curso nasceu de uma necessidade, a gente começou a sentir, falando um pouco já da parte de produtos digitais, né? Porque quando a gente está com você, a gente tem mentoria de produtos, né, e serviços. E a gente começou a explorar o que o nosso público estava pedindo, né? Então isso é muito importante. Eu mexi aqui, viu, Fernando? Tudo bem, Walt? Aí vocês me falam. Então, o que aconteceu, Bruno? Eu comecei a entender que as pessoas não sabiam. Por exemplo, compartilhar uma tela é uma coisa muito útil. Você está com o seu paciente, eu faço com as minhas pacientes, eu compartilho um PowerPoint, eu faço mapeamento dos prós e contras de uma situação, eu abro, digito, ajudo a organizar o pensamento dentro TCC? Numa tela, sim. Eu trabalho um pouco com TCC e também sou uma apaixonada por psicologia positiva, né, gente? Então, então são muitas, e todos os testes online, avaliações online, eu posso explorar o online. Tá dando para usar teste? Isso eu tô por fora. Tá. Já tem muito teste, né? Que a própria Vetor já adaptou para online, né? E tem até outras empresas que também fazem. E se você tem o seu testezinho, que nós psicólogos temos aqueles mesmo que são os aprovados, mas tem algumas outras avaliações, né? Por exemplo, uma anamnese, gente, simples assim. Eu fazer uma anamnese, preencher lá uma primeira entrevista com o meu paciente. Use um formulário do Google para fazer isso. A gente tem isso no curso de ferramentas online, a gente tem isso no curso de alfabetização. Então, assim, é mostrar um pouco como explorar esse digital em favor do profissional, né, do psicólogo. E esse de ferramentas online, falando do curso, Bruno, as psicólogas começaram, a gente fez um workshop com você, né? E elas começaram a falar assim, mas nossa, como é que você fez esse baralho digital? Mas como é que você dividiu nós todos em sala? Como é que você faz isso? Dá pra gente montar salas, montar grupos, né? Então, são coisas que dá pra gente fazer muito com as ferramentas. E tem ferramenta de gamificação, né? Então, o adolescente não se cansa do atendimento, porque é um atendimento que engaja. A criança, ela também interage com você, né? De uma forma diferente. Enfim, gente, é um universo de possibilidades. Nossa, eu adorei, André. Eu super recomendo. Então, ó, você que está se achando muito moderna, que está atendendo online, está fazendo pouco. Tem muitas possibilidades. E além de atendimento online, que outras ferramentas, tecnologias o psicólogo pode usar, André? O que você tem visto? A gente tem um nível de tecnologia, que é a tecnologia online, que é o digital, né? Que é a gente poder usar as ferramentas com os recursos do computador e da internet.
A gente também tem as ferramentas que são de mobilidade, né, que são, por exemplo, os aplicativos que a gente pode usar nos celulares. Tem muito aplicativo legal. Ontem mesmo eu estava falando de Setembro Amarelo, né, na minha live, e a gente estava recomendando um aplicativo que chama-se Tá Tudo Bem, que é um aplicativo do CVV, que fala muito dessa questão de ter meios, usar a tecnologia para poder construir aí as demandas, né? Então, uma pessoa que está com uma ideação suicida, ela pode ter um aplicativo no celular, ela pode cadastrar alguém que é o contato dela de emergência, ela pode apertar uma tecla que o CVV vai atender. Então, assim, existem várias tecnologias, ou para meditação, por exemplo, os aplicativos também, tem ambientes, tem som, tem imagem que traz a meditação. Então, tudo isso também dá para ser trabalhado aqui. E tem... Você acha importante o psicólogo aprender esses aplicativos e poder indicar também? Super, porque assim, dentro do atendimento, por exemplo, tem um aplicativo que é o Cognic, dentro da TCC, que é um aplicativo que eu posso registrar as tarefas do meu paciente, que eu posso colocar o humor dele, que emoções que ele está sentindo, como se fosse um diário, né? Então isso é muito legal, Bruno, porque isso aqui também vira uma ferramenta. Então, ao invés de eu falar assim, fica longe desse celular, isso aí faz mal, eu coloco na mão do meu paciente, cliente, o uso de bem-estar saudável através dos aplicativos, né? E eu tenho até psicólogas que fazem mentoria com a gente e que estão desenvolvendo aplicativos, né? Estão desenvolvendo aplicativos para trabalhar, para colocar o conhecimento delas. Então, algumas vão trabalhar com depressão, outras vão trabalhar com adolescente, e a gente está desenvolvendo projetos com elas, para elas darem soluções aqui, né? Onde que tem um polo mesmo? Salvador? Itabuna? Itabuna. A gente tem uma comunidade de inovação da Futuros X, né? Uma delas, aliás, a gente tem 3 na Bahia. O pessoal da Bahia gosta muito do nosso trabalho. A gente tem uma em Itabuna, outra em Ilhéus e a outra... Sapeaçu, obrigada. Sapeaçu. Fica perto do Recôncavo Baiano, né? Nossa... Tem que passar isso, você tem que ir para lá, né? Presencialmente. Ai, nossa, eu não vejo a hora. Exato. Tem muita comunidade legal no Brasil para a gente conhecer. Enfim, aí você estava falando das tecnologias. Sim, e aí, então temos o online, temos aqui, né, os aplicativos e temos as tecnologias mesmo que eu posso usar na clínica, né? Então, essas tecnologias são... a gente tem um projeto, inclusive, tem uma mentoranda nossa querida, Rosane Veloso, que está construindo um consultório do futuro, né? Que é a gente poder usar tecnologias dentro da psicologia. Então, a gente pode usar realidade virtual, que é a que todo mundo ama, né? No tratamento de fobias, na estimulação cognitiva, né? A gente pode dar a oportunidade dos nossos pacientes e clientes usarem essa tecnologia dentro de um contexto que eles não vão sentir a necessidade de vivenciar o presencial, porque aqui eu vou simular os ambientes para eles. Então você imagina, Bruno, você tem medo de alguma coisa, você imagina. Você está com medo de altura, você tem medo, por exemplo, uma coisa muito comum aqui em São Paulo, infelizmente, é a síndrome do pânico, né? A questão da fobia social, eu não querer ir para lugares públicos, para praça de alimentação, para shopping, lugar agitado. Eu tenho ambientes que simulam essa realidade. Eu lembro de Leonardo Abraão usando. Vocês lembram dessa história? Eu lembro. Se quiser contar. O Leonardo ficou impressionado. Grande amigo Leonardo. Abração, Léo. Num dos Psicologias Sem Fronteiras que a gente trabalhou, a gente levou um lab de experiências da Futuros lá. E o Léo foi conhecer, né, a realidade virtual. E até ele se impressionou, porque é muito próximo, né? Então ele colocou o óculos e ele falou, caramba... Essa pessoa que está vindo na minha direção parece realmente uma pessoa real, né? Porque os ambientes simulam essa proximidade. E qual que é a grande vantagem para o profissional da psicologia usar essas tecnologias, né? Ele pode fazer toda a intervenção dentro do consultório. Então hoje, se eu for trabalhar uma fobia no método tradicional, eu uso um método de terapia de exposição que a gente chama na TCC, né? E aí essa terapia de exposição eu tenho que pedir para o meu cliente imaginar. Agora imagina que você está entrando num shopping, agora imagina que você está subindo uma escada rolante, agora você vai pegar o elevador. Então a imaginação, ela não é tão próxima da realidade. Então todos os estímulos que ele vai viver, né, que ele vai sentir no corpo dele, não vão ser tão próximos quanto se eu colocar um óculos de realidade virtual, né, e ele sentir o ambiente. E mais legal do que isso, eu vou estar do lado dele.
Então eu posso entender o que está gerando o gatilho, em que momento que ele sentiu aquilo, qual que é o estímulo fóbico que ele está tendo, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho medo de shopping, mas ele só tem o estímulo fóbico na hora que ele entra no elevador. Então vamos entender, é shopping, é lugar fechado. Então é uma riqueza que a gente pode trabalhar no nosso consultório. Além dessas tecnologias, tem o biofeedback, que todo mundo gosta muito, que trabalha a ansiedade, né? Tem o neurofeedback, que também faz o mapeamento cerebral. Tem várias ferramentas. Você ensina isso tudo nos seus cursos? A gente faz uma introdução, né? Porque depois há uma profundidade dentro de cada um. Sim, a gente tem uma aula, né? Dentro do curso Psicólogo do Futuro, a gente tem uma aula que a gente ministra para falar só de realidade virtual. Tem outra só para falar de neurofeedback. Tá, se uma psicóloga está assistindo a gente, quer um dia usar um óculos, fazendo o seu curso, ela vai ter noção do que ela precisa. Noção, exatamente. Ela vai ter. E uma coisa, sabe por que eu criei esse curso também, Bruna? Porque eu fiquei pensando, às vezes as pessoas não têm, os profissionais não têm poder de escolha, porque eles não experimentam. Então uma das coisas que a gente tem aqui na FuturoX é a gente poder experimentar as tecnologias. Quando a gente fez o Lab de Experiências lá no PSF, por que a gente entende? Pode ser que para você a tecnologia que faça sentido é um aplicativo. Pode ser que para o outro é uma realidade. Então, o curso de Psicólogos com Futuro, a gente passa esse leque de tecnologias inteiro. A gente mostra, olha, tem esse cardápio. Você pode conhecer todos esses pratos. E aí as pessoas têm contato, experimentam, conhecem e depois ela vai fazer a escolha. Ela vai falar, bom, esse é o meu prato principal. Eu vou escolher a realidade virtual. Você acha que uma psicóloga pode ser mais valorizada no futuro por usar determinada tecnologia? Opa, tenho certeza. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está usando uma tecnologia nova, você está proporcionando uma experiência para o seu cliente. E hoje no mundo, né, qualquer tipo de produto ou serviço que a gente gera está muito voltado à experiência do cliente, concorda? A maioria das pessoas tem os produtos parecidos, se você for pensar. Primeiro surge um produto novo e depois é possível que esse produto, num curto espaço de tempo, seja copiado. Concorda? Só que, quando eu crio uma experiência diferente, né, eu estou sendo único para aquele cliente. E as tecnologias, elas podem criar uma experiência única. Então, uma psicóloga que atende tecnológico dentro do consultório dela, um paciente vai falar assim, poxa, eu posso fazer um tratamento de fobias usando realidade virtual? Eu quero saber o que é isso, eu quero entender como é isso, né? E assim vai. Né? Você não tem vontade, quando você vai a algum lugar, experimentar coisas diferentes? Com certeza. Não é? Então... Aliás, eu fiz isso nas minhas férias agora. Abriu uma dor de cavalo, eu joguei golfe, nunca tinha jogado. É verdade. Porque eu pensei assim, eu quero ter uma experiência. É verdade. E eu gostei do negócio, o golfe foi bacana. E eu imagino, nossa, eu vou na psicóloga André porque ela tem óculos de realidade virtual e eu tive tal experiência. Que legal, André. E claro, gente, que a gente usa isso com toda a ética, né, e cuidado que a profissão nos exige. Por isso tudo legalizado, CRP, tudo... e tudo tem um método de estudo, né? Então, não a é gente só comprar não um é óculos. comprar. Então, às vezes, os psicólogos até ficam bravos comigo. Eles falam assim, ai, André, me recomenda um óculos de realidade virtual? Acha que é assim. Aí vai na eu falo, feira... não posso. Por quê? Primeiro, eu tenho que entender, né, o seu contexto, para que você vai usar, como você vai usar. Isso aqui tem um protocolo de uso, né? Então, assim, eu não posso colocar, por exemplo, a pessoa, que idade ela tem labirintite ou não, né? Que tipo de fobia que ela tem, que nível de fobia que ela tem. Eu tenho que tomar cuidado, eu não posso colocar num prédio. Imagina, você tem uma fobia muito grave e eu coloco você numa altura de um prédio. Não posso. Então, tem uma técnica para eu fazer isso, né? Então, é importante a gente deixar claro aqui, em quaisquer uma das tecnologias, né, o profissional tem que se capacitar para isso, né? Que bacana. Gente, você quer aprender mais aí sobre futuro, psicologia, como usar essas ferramentas, não é nem o futuro, já é o presente. Acompanhe a André com a Denise. Os links estão aqui embaixo, tem muito conteúdo. André, esse podcast, ele é patrocinado pelo PSF Play, pelo Psicologia Sem Fronteiras Play. Sou fã! O Play voltou com tudo. Nesse ano a gente está arrasando com muito conteúdo novo. E uma coisa que eu acho que eu nem te contei no comecinho. Uma das perguntas do nosso podcast, a gente fez isso com todos os outros convidados, uma das perguntas é exclusiva para assinantes. Tá. Eu já vou te fazer a pergunta, só para você ir pensando, e no final eu faço de novo para você responder. A gente está encaminhando já para o nosso encerramento, então assim... Eu vou te falar qual que vai ser a pergunta do assinante.
Você que é assinante, ó, você vai ver exclusivamente essa resposta dela no Play. Você que é assinante lá na nossa plataforma. E junto com o PDF que a gente vai criar tudo certinho. Então, qual que é a nossa pergunta? Nós falamos muito em futuro, o psicólogo precisa se antenar. A pergunta é, André, como que os psicólogos podem se preparar para esse mundo novo? Se puder dar 1, 2, 3 dicas, como o psicólogo pode se preparar? Tá bom. Não precisa responder agora. Tá bom. Então, ó, você que é assinante, você vai ter essas 2, 3 dicas. Já tem noção do que você vai falar? Tem. São boas, tenho certeza que são boas. Opa, olha, vale ouro, hein? Tudo que vem dessa mulher é muito bom. Aliás, tá ali, belíssima. Obrigada. Quem fez essa maquiagem? Maria Fernanda Mafê, viu, gente? Mafê. Mafê. Instagram da Mafê, viu? Pode seguir. É uma atriz, ela tá aqui também presente. Abraço. Então já vai pensando na resposta. E você que não é assinante, o link tá aqui na descrição. Vem fazer parte da nossa comunidade. Então, vamos lá, nossas perguntas finais. André, o que é cyberpsicologia? O que é isso? A cyberpsicologia, ela compreende tudo isso que a gente conversou, né? Ela é uma nova área de atuação, né, dentro da psicologia. Não é tão nova, ela já existe há alguns anos, né? Mas agora está mais evidente, né? É uma área, por exemplo, a gente não tem a psicologia escolar, certo, né, que estuda os fenômenos da escola, né, da educação. A gente tem a hospitalar. Então agora está surgindo uma nova área dentro da psicologia, que é a que estuda os fenômenos digitais e tecnológicos, né? Porque a gente precisa começar a entender, por isso que olha só que proporção está ganhando esse segmento, que antes para nós, né, era um nicho pequeno, e agora a gente está entendendo que já que o ser humano faz parte demais, intrínseco já a questão da tecnologia, o psicólogo precisa se desenvolver. Então é uma área de atuação que estuda os fenômenos aí digitais, como as relações humanas se dão com a tecnologia, como o ser humano impacta e é impactado pela tecnologia. Então esses fenômenos como dependência tecnológica, como essas ferramentas de realidade virtual, inteligência artificial, tudo isso, todos esses comportamentos gerados em torno da utilização das tecnologias e do desenvolvimento inclusive, viu? Que saibam vocês que nós psicólogos podemos e devemos fazer parte das soluções tecnológicas daqui para frente. Podemos e devemos. Né? É verdade. Porque lá fora já existe psicólogo engenheiro, que é um profissional que trabalha com psicologia e engenharia para poder conceber as soluções tecnológicas de forma ética, responsável. Então, um carro autônomo, por exemplo, ele passa pela mão de um profissional psicólogo para entender como aquela tecnologia vai funcionar e vai impactar o ser humano, né? Para a gente não ter risco do ser humano que está lá dentro ter uma distração, de ocasionar algum acidente, daquele uso excessivo da tecnologia também impactar alguma questão dentro do socioemocional, dentro do cognitivo. Então, o psicólogo tem um campo enorme aí para começar a atuar. Já tem psicólogos sendo contratados para isso, né? Já tem. Até aqui no Brasil, algumas startups também já trabalham, né? E vai crescer. E vai crescer. Até essa experiência do usuário, que é o UX, né? User Experience, também trabalha muito com a questão comportamental. Como o usuário vai receber essa tecnologia nova? E o psicólogo já faz parte dessas equipes. Pois é o melhor profissional para isso. É o melhor profissional Big Data, né? Quem entende de ser humano, né? Somos nós. E o Big Data também é uma tecnologia exponencial, que você lembrou muito bem, também estuda isso, né? E para analisar dados comportamentais, quem que é o cara que analisa dado comportamental? Psicólogo. Então a gente tem muita possibilidade e a gente explora pouquíssimo isso ainda no Brasil. Nossa, gente, olha que incrível. Nossa profissão é rica demais, quantas possibilidades. Eu imagino que não só psicólogos estão assistindo, mas puxando a sardinha aqui para nós. Eu vou sair aqui do script rapidamente, você não está preparada para isso. Um seriado. Ai, meu Deus, um seriado, deixa eu ver. Que eu assisti, eu gosto muito do This Is Us, né? Que eu acabei de assistir, que é um seriado lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Tinha que você falar alguma coisa tecnológica, mas maravilhoso. Posso falar, né? Você é fã de Star Wars, né? Sim, eu sou fã de Star Wars, gosto muito da... Star Wars é muito legal, porque é um negócio de 40, 50 anos atrás, Cara, é um gênio, que já desenhou algo atual, né? Sim, eu já assisti todos os episódios de Star Wars, inclusive, né? Agora tá na Disney Plus, né, gente? Fazendo aí
um comentário. O link, não, patrocina nós. Mas eu gosto. Eu gosto do Black Mirror não pela densidade dele, mas pela provocação. Pela provocação. O Black Mirror, para quem... Assistiu todos? Assisti todos. Nossa, todos. aquele das curtidas, né? Nossa, caramba. aquele... E eu acho que assim, tipo um alerta, sabe? Mas um alerta, já acontece, né? Então, cuidado, né? Cuidado. Não acho que vai ser daquele jeito, mas acho que as pessoas precisam ficar atentas. E na tecnologia, né, tem os dois opostos, né? Tem um pessoal que é bem pessimista, né? Acho que o Harari é um pouco pessimista. O Harari é. O Elon Musk é bastante, ele chama muita atenção. Cuidado com a inteligência artificial que estão fazendo. Tem outro pessoal que já vê o outro lado, né? É um lado mais otimista. Em geral, os produtores de série, de filmes, são mais pessimistas, trabalham mais com a distopia, que a gente chama, que é um futuro catastrófico. Por quê? Porque naturalmente é mais intrigante, mais interessante, né? Dá mais... E as pessoas ainda valorizam mais isso. Mas tem... Nossa, tem tanta série na Netflix falando de futuro agora, né? Acho que agora virou meio que uma moda mesmo, né? As pessoas pensarem um pouco mais nisso. Mas eu acho muito legal os filmes ou os livros antigos. Eu não sei se eu falo que conseguiram prever coisas ou criaram, né, o futuro. O meu filme preferido, acho que eu nunca falei isso, é De Volta para o Futuro 2. É o meu filme preferido. É aquele que eu vou assistir. O seriado preferido é Friends, mas o filme eu vou assistir 1000 vezes. E quando eu quero, e às vezes eu assisto um só para lembrar para ver o 2. E é incrível. Você já assistiu, é claro? Já, opa. Quanta coisa que tá lá que aconteceu. É incrível. Até o próprio 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um clássico de décadas atrás, né? Um dos autores era um futurista, né? Que desenhou muitas coisas que começaram a se materializar agora, né? Começaram a acontecer agora ou que já aconteceram, mas enfim, ele tinha uma visão de futuro, né? E há décadas atrás, né? Então é muito legal ver esses filmes e ver... Aquele desenho, como que chamava mesmo? Desenho... Quando a gente era criança, que o pessoal tava no futuro... os Jetsons. Também, é muito incrível. Também, é muito incrível, muita né? coisa linda, as telas, não sei o que e tal. As conversas, é muito incrível. Eles assim, com o relógio já, como se fosse esse. Muito louco. Mas eu acho que, assim, por um lado, Bruno, a gente fala muito de futuro, né? E é um tema que eu sou apaixonada. E pelo outro também, eu acho que a gente tem que ter um olhar social para a inclusão digital, que é uma coisa que a gente conversou pouco aqui, porque é tanta coisa para a gente falar, mas que me preocupa muito também, né? Que é a questão de quantos milhões de pessoas estão fora desse digital, né? Ou por não terem acesso à internet, uma questão de acessibilidade mesmo, ou por não terem conhecimento, né? Principalmente a geração prateada, que a gente brinca, os idosos, né? O quanto que a gente tem que... Ou até, não idosos, mas pessoas que não são tecnológicas, de 50 anos, de 60 anos. O quanto a gente também precisa trabalhar essa camada da sociedade, né? Para fazer parte desse novo, né? Porque há um processo de exclusão digital, né? Porque se essas pessoas não estão fazendo parte desse convívio, né? Elas estão ficando à parte da sociedade. E isso é um tema que também a gente tem que pensar como psicólogo. Por isso que eu falo para os psicólogos, vocês não precisam ser técnicos, gente, mas tenham o mínimo de noção, porque vai chegar um paciente seu que vai estar desempregado, vai chegar um idoso que não consegue conversar com a família e trazer soluções, né? Por isso que a gente tem o curso de alfabetização digital, que é um curso de iniciante, falando dos produtos digitais, só para acabar, porque eu acho que tem muito a ver com sua parte de marketing, acho que é muito legal ver essa trajetória que eu passei no marketing para psicólogos, depois passei também na Pegasus, né, que eu sou Pegasus, né, na nossa mentoria. Eu fui amadurecendo a necessidade de produtos por diversos tipos diferentes de público. Então eu comecei com esse boom que é lá na frente, né, o psicólogo futurista. E a minha escada começou lá em cima e eu fui descendo os degraus porque eu entendi que há pessoas que estão no nível intermediário, que precisam das ferramentas online. E há pessoas, psicólogas queridíssimas, com uma experiência assim, psicanalistas de 30 anos, sabe? Pessoas muito experientes, mas que não conseguem ligar um computador, não conseguem fazer uma videoconferência, né? E para essas a gente também pensou no curso de alfabetização digital. Então essa escada, ela foi desenvolvida dentro da necessidade do que os psicólogos traziam para a gente.
né? Então, eu acho que é uma coisa legal que a gente trabalha na Pegasus, que você fala muito no marketing, é a gente pensar nos nossos produtos digitais dentro, né, da demanda que o público precisa, né? E eu sou uma fã da experimentação. E também é o seguinte, testem, vejam o que funciona, vejam o que se adapta, vejam o que dá certo e sigam em frente, porque eu acho que empreender é muito disso, né? A gente tem uma preocupação... Não linear. Não linear. Ela deu uma aula de negócios agora, pessoal. Ela deu uma aula de negócios, sério, porque o que ela acabou de falar, não sei nem se precisa explicar mais, é isso, às vezes a gente tem muito foco, eu quero um projeto assim, só que às vezes não é aquilo, às vezes as pessoas estão te entregando outra coisa, uma outra necessidade, às vezes você quer fazer um projeto para uma escola, eu quero ajudar os professores nisso, mas eles estão precisando de outra coisa. E ouve o que o público está falando, o André fez isso. Foi, a gente conversou muito disso na mentoria Pegasus, e eu entendi que esse avanço da tecnologia é importante, mas eu entendi que também tinham pessoas que sentiam que estava muito longe da possibilidade delas. E o que eu quero fazer é que as pessoas acreditem na tecnologia, seja no estágio que você estiver. Porque a tecnologia ela é democrática, ela é acessível para todos. E aí a gente criou esse degrau, né, de iniciante, intermediário e avançado dentro da tecnologia, para que a gente possa trazer todos os grupos aí, democratizar esse acesso. Estão dando conta de fazer tudo isso? Estão tentando, estão sim. Que legal. André, minha última pergunta. Você tem um olhar diferenciado, já faz tempo. Você desenvolveu várias habilidades, você tem conhecimentos, você que já fez certificações, vários cursos. Tem coisa, eu tenho certeza que tem coisa que você já está vendo que nós não vemos ainda. O que você poderia falar para o pessoal que está acompanhando de algo que você já percebe, seja na nossa profissão, fora da nossa profissão, que a maioria ainda não percebe? Eu acho que vai um pouco do encontro da nossa conversa, né? Eu acho que esse impacto da tecnologia, ele não está sendo visto como um fenômeno a ser estudado pela psicologia. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu percebo que precisa ser olhada com mais cuidado, né? Que é essa questão de como as tecnologias podem influenciar e ser influenciadas, né, pela gente também. E olhando mais para frente, eu acho que o profissional começar desde agora a trabalhar questões que vão ser de senso comum da sociedade, né? Então, como a gente estava falando, então não olhem o presente só, o que eu estou vivendo hoje, mas projetem essa visão. Então, a visão do futuro é o quê? Eu vou estar... Quem pensava que a gente ia ficar online 8 horas por dia, 10 horas por dia? E hoje virou uma realidade, né? Então, começar a olhar esses movimentos, né? Tem várias pessoas que pensavam, né? Se você sabe disso. Mas a maioria não, Na né? maioria não. A maioria não, é verdade. Tem várias... A gente pensava, né, Bruno? Você que trabalha com digital, melhor que ninguém, foi um pioneiro, uma pessoa muito inovadora nesse sentido, né? De quebrar as barreiras do consultório, como você gosta de comentar dentro do nosso evento, né? Eu acho que isso é bem importante e trazer essa coragem para todo mundo. Mas o que eu vejo é esse movimento, né, de expansão da tecnologia e de valorização das habilidades humanas. Então, a gente não pode esquecer disso também. Porque o que acontece? A gente está num processo híbrido. Então, a gente está tecnológico e está operacional, né? Certo. Então, a gente está entrando num momento que a gente está ficando muito digital, mas a gente está expandindo com o digital. E a gente vai voltar no momento de retração, que a gente diz, que é voltar a viver mais as questões do humano, né? Então, o psicólogo tem um campo vasto para tratar. Só que essas questões do humano, numa nova visão de homem. Então, estudem a nova visão de homem, né, do século 22. Estudem o que vem pela frente, né? Para a gente pensar um pouco para frente. Então, eu acho que isso... E se aproximem. Quando a gente fala de inovação, não é só tecnologia, né? As pessoas também têm isso. Se não for computador, eu não sou inovador. Não. Inovação é a minha capacidade de me reinventar, de criar novas soluções, de ser criativo. E isso a gente pode estar trazendo com a gente todo o tempo. E é um paradigma para a nossa profissão, porque a nossa profissão é uma profissão que é pré-determinista. A gente estuda o quê? O passado. A gente está na graduação, a gente está olhando o quê? Não que eu não goste, eu gosto, sim, mas a gente estuda Freud há mais de 100 anos, a gente estuda outros teóricos lá de trás, né? E como é que eu vou ter um futuro promissor para mim, para as pessoas, se eu estou olhando ainda no retrovisor, no passado? Então, a minha recomendação é, olhem
para frente, olhem para esse futuro, né? E num contexto mesmo de desassociar um pouco, né, as coisas pré-determinadas que nos foram dadas, né, que eu sei que é difícil um psicólogo, a gente tem um código de ética, né? Difícil a gente, mas eu acho que é isso. Se é um mundo novo, cheio de fenômenos novos, acontecimentos novos, por que eu estou mexendo com ferramentas de 100 anos atrás? E tem uma zona de conforto, para o psicólogo de fato é difícil. Teve que acontecer tudo isso para muitos despertarem. O evento de 2019, Psicologia Sem Fronteiras, teve um trabalho incrível da Andrea, da Denise, com um laboratório, teve robô, teve óculos, teve os aplicativos, palestras incríveis nós tivemos. Nós falamos de inovação naquele evento, teve lá a frase famosa, temos que derrubar as paredes do consultório, porque o consultório é o mundo. Muitos não quiseram, foram obrigados a derrubar as paredes, né? A pandemia obrigou, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então, de fato, gente, é a hora da gente se mexer, senão vai ficar para trás, né? E não é nem só por ficar para trás, a gente tem tanto a oferecer enquanto profissão. Nossa, que incrível, né, André? O futuro, já tenho saudades do futuro. O futuro é lindo. Espero vivenciar isso tudo, né? Eu também. Bom, dizem os estudos que a gente vai viver mais, né, gente? Então vamos ser otimistas que nós vamos até o 100 pelo menos, porque a longevidade está aumentando cada vez mais, né? Porque a evolução tecnológica também acontece na biomedicina, graças a Deus, né, gente? Então... Verdade. Com saúde, é verdade. Nossa, evoluímos muito já. Só para lembrar que os assinantes vão ter aí uma pergunta exclusiva. A Andrea vai dar algumas dicas de como os psicólogos podem se preparar para esse novo mundo. Muito obrigado, Andrea. Gostou? Ai, nossa, que delícia. Eu que agradeço. Bom, né, o bate-papo? É muito gostoso e espero ter agregado bastante. As pessoas fiquem à vontade aí para me procurar, para a gente... se encorajem, acreditem, né? E eu posso falar das três dicas já? Não, só um minutinho. É só para os assinantes. Pois é, gente. Mas nós somos democráticos, vai contar coisa boa. Ai, se você não é assinante ainda, super acessível. Entra no link aí e vem fazer parte. Gostou do espaço? Gente, o lugar tá lindo, Bruno. Parabéns. Me senti muito acolhida aqui. Eu acho que é um sonho seu que é nosso, né, Bruno? Sim. Porque a gente acompanhou muito de perto, né, esse espaço, esse lugar, que eu acho que todos nós psicólogos já nos sentimos fazendo parte um pedacinho aqui. E eu, quando vier trabalhar aqui em Alphaville, já sei onde eu vou ficar. Você fazendo workshop, imagina, as pessoas sentadinhas aqui, ó, sem que passar isso tudo. Vamos montar palestras, vamos gravar muito, vai ser uma delícia, um espaço tão de parabéns, muito bom. Muito obrigado, André, Denise, Mafê, vieram aqui todas juntas. Gratidão, minha amiga. E para você também, muito sucesso, que você seja envolvido em muita luz sempre, que você é uma pessoa muito especial nas nossas vidas e você merece ser feliz. Obrigado, muito obrigado. Gente, deixa aí seu comentário, deixa seu like. E agora a grande pergunta. André, como que os psicólogos podem se preparar para o mundo novo? Quero que você dê as melhores dicas práticas, mas só para assinante. Tchau, tchau.